A paz do Senhor, juvenis. Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Estão todos bem? Papai, mamãe, a saúde está boa? Você está bem com a sua saúde? E aí, como está a preparação para a prova do Enem? Olha, vamos estudar, tá bom? Hoje nós vamos falar a nossa terceira lição, que vai falar sobre a natureza e a queda. Esse trimestre está muito bom, não é verdade? E com certeza nós teremos um crescimento espiritual muito grande até o final desse trimestre. E eu já quero lhe convidar para que você possa trazer mais alguém. Traga mais alguém, mais um amiguinho, mais o vô, a avó, a mãe. Traga mais alguém para o nosso canal. Vai ser uma benção. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue trazer mais alguém para o nosso canal. Então diz assim, a natureza e a queda. O texto do dia, ou o texto áureo, diz assim: de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agrava sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Isaías capítulo 24, versículo 20. A terra sofre a consequência da ação do homem. O homem é o único responsável por tudo que tem acontecido aí, né? Ele é o responsável. Por quê? Porque, primeiro, por causa do pecado e agora por causa das suas ações. Mas que nós estejamos atentos para estarmos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Esta nossa lição, ela tem como objetivos, primeiro, apontar os reflexos da queda na natureza, conhecer criticamente a teoria panteísta e a sua influência na atualidade, mostrar que as catástrofes naturais são decorrência lá do Éden, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23, que diz assim, vamos lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ficou sujeita à sua própria sorte, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem teve essa influência direta, sabemos que é a ação do pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a natureza está sofrendo. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É a redenção, ter o nosso corpo transformado e encontrarmos com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja ou no dia da nossa ressurreição. Olha, nós já vamos entrar na introdução. Mas uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Sabemos que muitas pessoas não fazem e eu não sei por quê. Porque se é bênção para mim, faça com que seja bênção para mais alguém. Mas para isso, eu preciso me inscrever no canal e também dar o joinha no vídeo, para que ele possa alcançar mais vidas e mais pessoas. Vem comigo e eu te espero já então na nossa introdução. Amados, a nossa introdução diz assim: nesta lição veremos que após a queda do homem, o caos se instalou na natureza. Então, importante alteração se processaram em nosso ecossistema, o qual apresentou diversas variações, tanto no interior da Terra, por exemplo, terremotos, né? No interior da Terra, quanto no mar, as tsunamis, no ar, as tempestades, e no clima, excesso de chuva e seca, além do surgimento de doenças e pragas, tudo isso como consequências do pecado e da morte.
Portanto, veremos que a narrativa de Gênesis é verdadeira e atual para nós hoje. Por que não falar, né? A Terra, ela sofre, ela tem sofrido. Agora mesmo a gente está vendo os noticiários ainda do vulcão lá nas Ilhas Canárias, né? O vulcão está lá devastando tudo. O Haiti tem sofrido muito com terremoto. Aqui no nosso país, lugar que era alagado, está tudo seco, aguardando a água, mas a água não chega, a chuva não chega. Graças a Deus que está chovendo por esses dias. Deus também pode fazer brotar a água. Mas será que Deus quer fazer isso? Quando ele vê o homem com o coração endurecido contra ele? Ah, amados, nós como filhos, quando nós maltratamos os pais ficam felizes e nos dão um presente? Não, mas fica todo feliz quando nós agradamos. Os homens não têm agradado a Deus, mas quer as suas bênçãos, os seus benefícios. E isso é muito terrível. Então, o que vemos hoje é a consequência lá, né? A consequência lá do Éden. Só Jesus na causa. Vamos então entrar aqui agora no nosso primeiro tópico, que diz assim: a natureza e a queda. A queda gerou a separação entre Deus e os homens, bem como entre os semelhantes, criados à imagem de Deus, deixando-os sem referencial na vida e, portanto, egoístas, perdidos e vazios. Como decorrência, a natureza perdeu o equilíbrio, haja visto a terra foi amaldiçoada. Por isso, agora, a criação geme e suporta a angústia, ela está sofrendo. Nós vemos que Deus, quando cria o homem, Deus sopra na narina do homem o seu espírito. O espírito, não o Espírito Santo, mas o espírito de vida, o fôlego de vida. Deus sopra na narina dos homens, do primeiro homem. E sopra até hoje nas nossas narinas. Nós nascemos também porque tem um ar que vem de Deus, porque quando esse ar para, acabou tudo, não sobra ninguém. Haja visto o que aconteceu aí no nosso país mesmo e algumas outras partes do mundo, quando faltou o oxigênio. Então nós vamos ver que Deus, quando trabalha isso, essa questão, é muito profundo, é muito forte, porque nós precisamos entender o quê? Que a tendência dos homens tem sido se levantar contra Deus, mas no princípio era uma harmonia só. O homem tinha, além da semelhança, o homem tinha a imagem de Deus. O homem refletia a Deus, tinha a mesma imagem. Ele conseguia refletir a Deus. Hoje, nós refletimos a Cristo, mas como um espelho. Eu tenho a minha personalidade, você tem a sua, mas como servos de Deus, as pessoas precisam ver em nós uma mudança de caráter, precisa ver Cristo em nós. Então o homem tinha a imagem e semelhança. Com o pecado, a imagem que o homem tinha, que era a imagem de Deus, essa imagem foi perdida. Ficou embaçada, o homem passou a não ter mais essa imagem. O homem perdeu a sua referência. E isso foi muito terrível, isso foi muito difícil, mas infelizmente aconteceu, né? Por causa disso. Então o homem, ele vai continuar sendo semelhante, mas perde a imagem. Ele só vai resgatar essa imagem quando ele se volta para Cristo lá no Calvário e aceita o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, traz a imagem de Deus para nós novamente. A natureza, uma definição. O pastor Claudionor de Andrade assim define a natureza: conjunto das coisas criadas por Deus, compreendidas na dimensão física do universo, flora, fauna, minerais, corpos celestes e o ser humano. Nesse contexto, inclui-se os fenômenos da terra, dos céus e dos mares. Ou seja, a natureza é tudo aquilo que envolve o seu ecossistema. Natureza é tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente observa é a natureza de Deus, é coisa maravilhosa. Porém, a natureza de Deus não é Deus, e nós falaremos isso mais aqui no segundo ponto. Então é muito importante nós entendermos isso, que tudo que está relacionado ao mundo aqui,
aos mares, ao ar, ao universo, tudo que a gente vê, os corpos celestes, tudo que a gente vê, tudo isso, tudo é o meio onde nós vivemos. É o meio onde nós vivemos. 2. O exagero ecológico, o perigo do panteísmo. Os cristãos amam a natureza, mas não a adoram, como fazem os panteístas, as quais acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é tudo e tudo não é Deus. Deus é um ser que pensa, que age, que fala, que tem todo o poder. Eu não posso olhar para uma árvore e dizer, oh Deus, Deus está nessa árvore. Eu não posso nem dizer, Deus está nessa criança, Deus está nesse pastor. Não, não é assim. Nós não podemos olhar por esse lado. Deus é uma pessoa. Deus pode me usar? Pode. Deus criou as plantas? Criou. Mas ali é algo criado por Ele, mas não deve ser adorado. As pessoas, eles colocam, tendo mais valor, um pé de palmito, que passa a ser um crime inafiançável, do que alguém que mata uma pessoa. Ou seja, um pé de palmito que está no meio do mato vale mais do que uma vida humana. Então a gente vê que há uma inversão de valores. Eu, por exemplo, se vocês perguntarem para os meus filhos, o pai de vocês gosta de matar inseto, matar bichinho? Eles vão dizer, não, papai não gosta. Eu não gosto de matar. A não ser que seja, de fato, um inseto perigoso. Agora, fora disso, se eu puder, eu vou pegar, vou tentar fazer com que ele voe e vá embora. Então, nós temos que viver assim. Temos que pensar dessa forma. Né? Mas não achar que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus é Deus e está assentado no seu trono e de lá ele governa todas as coisas. De repente eu chego lá no mar e falo, Deus é esse mar. Não, Deus não é esse mar. Aquele mar foi criado por ele, como você também foi criado por ele. Maravilha. E é muito bom nós estarmos juntos estudando a palavra. Bênção de Deus. No segundo diz assim, a mudança genética na serpente. Vocês sabem que lá no jardim, a gente às vezes fica até pensando, né? Será como que a serpente fazia? Será como que ela andava? Como que era a sua genética? Como que ela andava? Era diferente? Ou ela voava? E aí? Porque lá no Gênesis, o Senhor vai dizer, a partir de hoje, você vai rastejar sobre o seu ventre e pó comerás todos os dias. Não que ela se alimente somente de pó. Por quê? Porque, já que ela rasteja, ela vai estar comendo poeira direto. Não tem jeito. Isso aí é fato. Mas não que ela não coma outras coisas. Come sim. Né? Mas, por estar rastejando, então ela está sempre em contato com o pó e está sempre entrando pó para dentro dela. Não tem jeito. Então a serpente sofreu uma alteração genética. E a mulher? A mulher diz assim, se na serpente a alteração aconteceu na maneira de se locomover, na mulher a mudança se deu no seu sistema reprodutor. A alteração genética foi decisiva na produção de dor, por ocasião do parto, uma mudança que, como se sabe, foi herdada por todas as mulheres. Na criação da mulher, Deus tirou uma costela de Adão e no lugar enxertou carne. Entretanto, como se deu antes da queda, os seres humanos nascem hoje sem falta de nenhuma costela. O que significa que Deus não alterou o código genético do homem naquela operação. Olha, Deus pode não ter alterado o código genético, mas Deus também trouxe uma sentença sobre o homem. Se você antes, Adão, trabalhava e não se cansava e não suava, você vai conhecer o que é suor. Ou seja, você vai ter um desgaste. O seu corpo também. Então, eu até poderia dizer aqui, não contrariando o autor, quem sou eu, que o corpo do homem também, a questão lá da costela está para trás. Mas, a partir disso, o homem também sofre o desgaste. As suas peças também sofrem o desgaste.
cansaço, desgaste, enfim, todos nós passamos por isso. Algo que aconteceu por causa do pecado. Senão você não teria dor nas costas, não teria dor de cabeça, você não precisaria, por exemplo, mesmo homens e mulheres, já que você é homem, então você não sofreu alteração, então a sua visão seria sempre boa. O seu corpo seria sempre saudável. Mas não, os homens sofreram também essa alteração. E lá o Senhor vai dizer, do suor do seu rosto você vai trabalhar, até que você volte para a terra. É assim que acontece. Nos vegetais teve alteração? Vamos ver. Também nas plantas aconteceu mudança importante, surgimento de espinhos e cardos, que são mecanismos de defesa contra as agressões de outros seres vivos. Então a gente vê que a própria planta ela vai se defender, né? Ela vai criar mecanismo para ela mesma se defender até de possíveis predadores. Então a gente vai ver, ela só não consegue se defender do pior deles, que é o homem, né? O homem é terrível, o homem sem Deus não está prestando para muita coisa, não. Então continua fazendo as coisas ruins, mas os vegetais sofreram alterações e está aí até hoje. E como nós lemos, a natureza está gemendo, aguardando quando ela também será transformada. Olha, nós não temos nem noção. A gente lê, a gente entende o que a gente lê, mas a gente vê que são coisas assim extraordinárias que estarão acontecendo. O cativeiro da natureza, a natureza em escravidão. O poder destruidor demonstra o ciclo da morte na natureza, o nascimento, desenvolvimento, morte e decomposição. Não se trata de evolução nem de seleção natural, mas de degradação da tragédia. Entretanto, temos a promessa de Deus no que a natureza será libertada para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a natureza sofre também. A plantinha cresce e daqui a pouco ela morre. Por mais que seja uma planta bonita, ela vai morrer. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ela vai passar por mudança. Ela vai passar por transformação também. E isso é muito importante nós entendermos isso, sim. A natureza está aí, os desafios estão aí, e nós precisamos, por isso, estarmos sempre prontos a estarmos entendendo que tudo que está acontecendo hoje é consequência do pecado. Do mesmo modo que a natureza é o homem, nós já nascemos sabendo que vamos morrer. Nascemos tão bonitinho, tão lindinho, quando estamos jovens, estamos fortes, estamos grandiosos, e daqui a pouco a gente cai, já era. É a questão. Aí vai aguardar do mesmo modo que a natureza a ressurreição do corpo para encontrar com o Senhor Jesus. Em decorrência desse drama, natureza que geme. Em decorrência desse drama, toda a natureza geme e sofre. Foi o que nós lemos lá em Romanos 8:22. Como se fosse prisioneira em uma masmorra, estivesse olhando entre as grades para o horizonte, esperando o momento da chegada do seu libertador, que a levará de volta para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, como eu disse, Deus, no tempo determinado, ele vai trazer uma mudança total. Algo sobrenatural vai acontecer e vai ser muito bom. Vai ser uma bênção o que vai acontecer. O 3 diz, a natureza que espera. Falamos natureza em escravidão, natureza que geme e natureza que espera. A natureza que com uma estrela aplaudiu o nascimento do Filho de Deus, que protestou com veemência, quando da morte de Jesus, ressurgirá por fim em harmonia e para sempre, quando o pecado for vencido e o universo for mais uma vez inundado pela glória de Deus. Governo como o do Senhor não existe. Vai ser um governo único, poderoso, que vai trazer experiências para todos nós. Por isso que nós precisamos estar atentos, né? Então a natureza espera. Quem? Espera que aquele que
elas, né, ou ela, a natureza protestou, na verdade foram os elementos da natureza. A gente vai ver o ambiente mudando, nós vamos ver o céu mudando, vamos ouvir relâmpagos, enfim, a cena do Calvário é essa, é a natureza toda protestando ali, porque aquele que a tinha criado agora está morrendo, e ela não está aceitando isso. Então a natureza que espera, oh meu Deus. Para concluir, meus amados, diz assim: como vimos, nosso planeta foi abalado profundamente pelo pecado. Está escrito: a terra cambaleia como um bêbado, tão pesado sobre ela é a culpa da sua rebelião. Pedro disse que estamos aguardando um novo tempo, e João viu isso se concretizar. Nessa expectativa, a natureza geme, suspirando por novos tempos de justiça, os quais Jesus Cristo, nosso Redentor, tornará, né, a realidade, tornará a trazer de novo do jeito que era. Que Deus abençoe meus amados irmãos, as minhas irmãs, meus juvenis, né? Que Deus abençoe. Se você desejar, coloque na descrição aqui, no comentário, da onde você é, do grupo de juvenil que você participa, a igreja que você participa, é muito importante para nós, tá bom? Que Deus te abençoe e em breve estaremos aí na nossa 4ª aula, em nome de Jesus. Amém.